Olá a todos, quem fala é Marcos Boldrini, sejam bem-vindos ao meu canal. E nesse vídeo aqui eu quero comentar por que a atual guerra na Ucrânia é uma ameaça à unidade cristã. Não só a unidade entre os católicos e os ortodoxos, que compõem boa parte da população da Ucrânia, como também a unidade a nível mundial, de todos os grupos cristãos do mundo, certo? Porque o que está acontecendo lá neste momento? Nós temos um conflito armado. E não está claro exatamente o que o Kremlin pretende nessa guerra, se é ocupar o país, ou se parte dele, ou se apenas derrubar o governo e colocar um governo fantoche, né? Enfim, nós não sabemos exatamente o que está por trás do objetivo russo, ou qual é o objetivo russo, mas nós sabemos que um domínio da Rússia sobre a Ucrânia, seja de forma direta, ou tipo uma anexação, ou um governo subordinado a Moscou, vai limitar a liberdade religiosa e banir alguns dos atores hoje na Ucrânia. Porque o que acontece lá? Nós temos na Ucrânia hoje, né, uma igreja nova, fundada no dia 5 de janeiro de 2019, através do Patriarcado Ecumênico de Constantinopla. Nesse dia, o patriarca Bartolomeu de Constantinopla assinou o tomos lá na cidade, na igreja do patriarcado, junto com o presidente da Ucrânia na época, o Petro Poroshenko, né, e o recém-eleito metropolita, o líder da igreja ucraniana, o Epifânio, assinou tomos e deu independência para a igreja. Esta independência ela foi conseguida por um pedido do parlamento ucraniano em abril de 2018. Em outubro do mesmo ano, o Patriarcado Ecumênico aceitou o pedido de independência da igreja ucraniana e 4 dias depois, isso foi no dia 11, no dia 15 de outubro, o sínodo da igreja russa rompeu relações com Constantinopla. Disse não, o que o patriarca está fazendo não está certo, é ilegal, e essa igreja que está sendo criada é cismática, e portanto Constantinopla não tem nenhuma autoridade pelo que está fazendo. Então nós não reconhecemos essa atitude nem a autoridade do patriarca. Então eles romperam relações e também a comunhão eucarística. Então existe um cisma que racha ao meio o mundo ortodoxo. Tanto é que dos mais ou menos ou quase 300 milhões de cristãos ortodoxos no mundo, metade é da igreja ortodoxa russa, certo? Então há um cisma muito sério na ortodoxia que parece que não tem solução de imediato. Só que na Ucrânia, a criação do Patriarcado de Kiev, ela veio, né, à esteira da guerra lá em 2014, né, quando a Rússia anexou a Crimeia e depois iniciou patrocinando os separatistas no leste do país, né. Um dos efeitos foi essa inflexão da política nacional da Ucrânia de se buscar uma igreja independente, algo que se queria há muito tempo, e agora eles conseguiram. Por quê? Porque uma igreja ortodoxa independente na Ucrânia significa fortalecer a identidade nacional, né? Até então, o território canônico da Ucrânia pertencia ao Patriarcado de Moscou. Temos o patriarca lá, o Kirill, na Rússia, tem um subordinado dele na Ucrânia, que é o metropolita Onufre. Então tem uma igreja ortodoxa ucraniana do Patriarcado de Moscou. Isso perdurou por 332 anos, até 2019. Com a independência formal da Ucrânia, nós criamos uma nova igreja independente. Aqui um parênteses, uma correção. Nos últimos vídeos eu falei do Patriarcado de Kiev, do Patriarca de Kiev. Não. Tu tem uma metropolia em Kiev e o metropolita que é o Epifânio. Só correção aí dos títulos, né? Mas é uma igreja independente. Portanto, desmembrada do território canônico da igreja ortodoxa russa. O que, como eu falei, por efeito, cria um fortalecimento da identidade nacional ucraniana. Por outro lado, nós temos a Igreja Católica, temos os latinos, mas o principal grupo católico na Ucrânia é a Igreja Greco-Católica Ucraniana, que é resultado de uma reunião de parte de bispos ortodoxos e clérigos que em 1596 assinaram um tratado com a Santa Sé e unificaram
a sua igreja com Roma, mas mantendo toda a tradição bizantina igual aos cristãos ortodoxos, só mencionando, né, o Papa, é claro, e aceitando as decisões que vieram da Santa Sé e os concílios que vieram depois, e novos dogmas, por exemplo, o dogma mariano da Imaculada Conceição e assim por diante. O que acontece aí? As duas igrejas são nacionais. Em 2011, os greco-católicos transferiram a capital, a sede deles, de Lviv para Kiev, fundando a Catedral da Ressurreição de Cristo também para fortalecer, se aproximar, claro, do poder político do país e também fortalecer a unidade nacional ucraniana. O que tem se visto aí é um movimento de distinção da identidade nacional ucraniana em relação à Rússia. E 2014, quando depois teve a queda do Yanukovych naquele ano e o início do conflito, uma reorientação para o Ocidente. Mas o importante aqui é essa distinção, esse movimento político e religioso de distinção em relação à Rússia. O que aconteceu? Eu falei que no dia 5 de janeiro de 2019 foi declarada a independência formal da Igreja Ortodoxa da Ucrânia com a metropolia em Kiev. No dia 9 de janeiro daquele ano, o Sviatoslav Shevchuk, que é o líder dos greco-católicos, o arcebispo mor, portanto o líder dos bispos greco-católicos ucranianos, deu uma entrevista declarando o seguinte, né, que era possível uma união com os ortodoxos e os católicos numa igreja de Kiev, quer dizer, ele falou que era possível não uma unidade no sentido de uma aproximação, porque na entrevista ele fala em unidade e união, mas uma união efetiva, concreta, material de uma igreja única, que seja ao mesmo tempo subordinada à Santa Sé e Constantinopla, quer dizer, as duas sedes, os dois antigos patriarcados lá do início do primeiro milênio, compartilhando a jurisdição sobre a Ucrânia através de uma igreja em Kiev, quer dizer, uma união de fato entre católicos e ortodoxos. E ele diz também que essa união depende, né, de uma comunhão eucarística entre Roma e Constantinopla. Por quê? Porque no passado nós temos a origem dos ortodoxos e greco-católicos aonde? Na antiga Rússia de Kiev, que foi batizada por quem? Por Bizâncio, que tinha Constantinopla como sua sede, como sua origem. Então, por uma delegação histórica, por origem, tanto greco-católicos quanto ortodoxos ucranianos têm origem em Constantinopla. Tem a mesma tradição bizantina, a mesma língua grega na sua liturgia, certo? Isso quer dizer que um reconhecimento de Constantinopla, numa união com Roma, quer dizer, as duas igrejas católicas e ortodoxa, o patriarcado ecumênico, ao tiverem um reconhecimento mútuo de uma comunhão eucarística, poderiam governar também de forma conjunta uma igreja na Ucrânia. Ou seja, isso seria uma coisa absolutamente inédita. Não é uma união de um grupo para o outro lado, como aconteceu, por exemplo, com os greco-católicos na Ucrânia, depois de Uzhhorod, na Hungria, que é 1600 e primeira metade do século XVII, quando surgem várias igrejas greco-católicas, né? Temos da Hungria, temos da antiga Iugoslávia, da antiga Tchecoslováquia, e assim por diante. Não, nesse caso é uma união efetiva que poderia abraçar todo o mundo ortodoxo e católico ao mesmo tempo. Porque uma igreja ortodoxa unida a Roma significa um reconhecimento das demais igrejas ortodoxas de que a sede em Kiev é governada junto com Roma. Quer dizer, isso possibilitaria uma união universal de católicos e ortodoxos numa igreja única. Ah, e os protestantes? Bom, os protestantes, diferente desses dois grupos, abandonaram a sucessão apostólica e também muito da tradição, ficando principalmente com a palavra, só da escritura, apenas a palavra como base, né, da fé, do guiamento espiritual. Quer dizer, eles não têm uma força cultural capaz de conter ou de resistir a essa unidade entre católicos e ortodoxos, que enfatizam muito tanto a tradição quanto a sucessão apostólica. Muito mais a tradição do lado ortodoxo, muito mais a sucessão apostólica do lado católico, com a autoridade do Papa, a primazia do Papa. Mas não importa, os dois são
unidos seriam irresistíveis para o mundo protestante, né? O Epifânio, que é o metropolita de Kiev, foi na mesma tônica do Sviatoslav. Mais tarde, ele falou numa entrevista em 12 de maio de 2019, o mesmo ano. Então, quer dizer, ele estava lá. Ele foi entronizado oficialmente. Ele foi entronizado oficialmente no dia 3 de fevereiro, certo? Daquele ano. Então, quer dizer, ele não estava pouco mais de 3 meses como líder da Igreja Ortodoxa da Ucrânia. E falou o seguinte, que teoricamente era possível no futuro uma união. Como a união, como falou ali o Sviatoslav, né? E que muitos se esforçam, né? Ele não especifica quem são os muitos, mas muitos se esforçam para que as duas igrejas consigam se unir, trabalham para que se unam, certo? Em 12 de setembro, então, isso foi um pouco mais adiante no mesmo ano, o Epifânio fez uma palestra na Universidade de Lviv, que é a principal cidade do oeste da Ucrânia, então uma população de maioria católica, então estava falando para um público católico significativo, certamente, né? Ele falou que era necessário que tanto os dois grupos religiosos buscassem um terreno comum e o mesmo caminho para uma aproximação. E que a chave para uma unificação das duas igrejas, da igreja greco-católica e ortodoxa da Ucrânia, ele citou as duas, estava em Roma e Constantinopla. Quer dizer, ele repetiu assim, o conteúdo literalmente é o mesmo, do Sviatoslav lá em janeiro. Que uma união de igrejas depende de Roma e Constantinopla, uma união de Roma e de Constantinopla na Ucrânia através de uma igreja em Kiev. Ou seja, os dois maiores líderes cristãos da Ucrânia, né, estão não só falando abertamente, como estão desejando abertamente uma união, né? Na primeira entrevista ali do Sviatoslav, o Epifânio botou panos quentes. Não, por enquanto agora não é possível uma união. Mas essa declaração depois, em setembro, mostra que ele pensa a mesma coisa que o Sviatoslav. Então, a Ucrânia foi o território que fomentou, né, uma aproximação mais profunda entre católicos e ortodoxos, que é o diálogo mais complicado no mundo cristão. Porque apesar de terem, de reconhecerem, por exemplo, mutuamente o batismo, até mesmo a Eucaristia, certo? Eles possuem, os dois lados possuem clivagens muito profundas na mentalidade, em questões teológicas, como por exemplo da própria Imaculada Conceição, do Filioque, que é a procedência do Espírito Santo, na recitação do credo, e todos os concílios que vieram depois no lado latino, a Igreja Católica, que o mundo ortodoxo não reconhece, também questões ligadas à política, que são muito vinculados a poderes, a governos, né? São protegidos e patrocinados por governos hoje, e também tem a questão da sinodalidade em oposição ou intenção à primazia do Papa. Então, esses problemas tornam difícil a relação e o diálogo entre os dois mundos. Também são civilizações distintas, né? Historicamente, o mundo ortodoxo ficou muito apartado da Europa Central e Oriental, né? Olha, aquela região ali, que é o antigo Principado da Polônia, houve uma relação muito mais próxima, mas já a Rússia, por exemplo, muito distante da Europa Ocidental. Então foram mundos muito separados de forma muito profunda por muito tempo. Então o diálogo é muito complicado neste ponto aí. Mas a Ucrânia, como bem lembrou o Sviatoslav em mais de uma entrevista, é aquilo que João Paulo II chamou de laboratório do ecumenismo. Ecumenismo é diálogo entre cristãos. E é pelo diálogo e pela ação conjunta que já existe na Ucrânia, na educação, na pastoral, né, em problemas comuns do país, é através disso que vai se chegar a uma união efetiva. Tanto é que o diálogo católico-ortodoxo se baseia principalmente nas bases comuns do primeiro milênio, para depois discutir, né, os problemas, as diferenças, como as que eu citei agora há pouco. E eu descobri, verificando aí um pouco as informações sobre a Ucrânia, sobre essa questão, eu não sabia, eu vi essa semana agora, que desde os anos de 1990, então faz mais ou menos 30 anos, existe um diálogo informal de teólogos e bispos greco-católicos ucranianos e
do Patriarcado Ecumênico de Constantinopla. Qual é o objetivo desse diálogo informal? O objetivo é como os greco-católicos podem se reunificar com Constantinopla. Veja bem, não é voltar ao mundo ortodoxo e separar da Santa Sé. Não, é como se reunificar, se manter greco-católico, ligado à Santa Sé, ao Papa, e ao mesmo tempo ao Constantinopla. Quer dizer, faz pelo menos 30 anos que há um diálogo, no sentido de uma união efetiva, como apontada pelo Sviatoslav e depois também apontada pelo Epifânio. Mas, na Ucrânia veio a guerra, e tanto o Sviatoslav como o Epifânio se revelou, pelo menos pelos serviços secretos dos países ocidentais que informaram a Ucrânia. Alguém pode dizer que isso é propaganda do Ocidente e que os líderes religiosos estão adotando essa propaganda. Enfim, isso tudo é discutível. Mas, segundo essas fontes, e depois o próprio líderes falaram, eles estavam na lista para serem assassinados pelos russos. Né? Essa declaração do Epifânio vem no dia 3 de março, então logo depois que a guerra iniciou, dia 24 de fevereiro. E o Sviatoslav declarou isso, pelo menos veio à tona, no dia 31 de março, pelo site Rome Reports, que é um site de notícias católicas, como diz ali o nome, notícias de Roma. Né? Segundo Epifânio, ele seria o número 5 de uma lista de pessoas a serem assassinadas na Ucrânia, que incluiria, obviamente, o Zelensky, que é o presidente, líderes políticos e religiosos. E que por 3 vezes agentes russos entraram no monastério em Kiev, onde está a Catedral de São Miguel Arcanjo, que é conhecida pelas cúpulas douradas. É um dos centros culturais, históricos e religiosos da Ucrânia e também do mundo ortodoxo. É do século XI, se eu não estou enganado, esse monastério. Então é muito antigo. E o Sviatoslav, eles entraram lá no monastério para buscar saber onde é que estava o Epifânio. Né, e ter conhecimento de onde ele estava se resguardando, dormindo, enfim, se protegendo. E o Sviatoslav falou uma coisa que é até mais surpreendente, que no dia que começou o bombardeio de Kiev, logo no dia 24 de fevereiro, primeiro dia da guerra, várias pessoas foram colocadas na cripta da igreja para se proteger de alguma bomba que pudesse cair sobre o local ou próximo ali. E as pessoas saíram das suas casas e ficaram lá em segurança. Junto a essas pessoas se misturaram também um grupo de assalto da Rússia. Para quê? Para tomar conhecimento do terreno. Quer dizer, a guerra mal tinha começado e já tinha russos lá dentro sabendo o que estava acontecendo dentro da Catedral Católica. Essa criada em 2011, a Catedral da Ressurreição de Cristo. E soldados russos tinham ordens, segundo o Sviatoslav, para atacar igrejas, catedrais. Aqui não especifica que seria o ataque, se era entrar para matar alguém ou buscar pessoas. E eles também já haviam antes se infiltrado no coral e no grupo de jovens da catedral. Quer dizer, antes da guerra começar, já houve todo um trabalho de reconhecimento do terreno para pegar na hora certa os líderes religiosos que estavam na mira. E o Sviatoslav confirmou a fala do Epifânio de que havia uma lista de pessoas para serem assassinadas e uma lista de religiosos também. Quer dizer, bem provável que o Epifânio e o Sviatoslav eram para serem mortos nessa guerra caso a Rússia tivesse sucesso, ou pelo menos a coisa se caminhasse como esperado. Um outro padre católico também, eu não sei se agora é na Ucrânia ou nos Estados Unidos, comentou, greco-católico, que a igreja católica da Ucrânia devia se preparar para voltar para as catacumbas. Por que isso? Porque um domínio da Ucrânia pela Rússia, como eu falei, seja de forma militar, ostensiva, bruta, seja por um governo fantoche, ou subordinado ao Kremlin, vai significar automaticamente a supressão do patriarcado de Kiev de cara. Isso é bem possível que aconteça, ou o patriarcado vai ter que sair da Ucrânia, ou a metropolia, perdão, né, o patriarcado, a metropolia de Kiev. Por que isso? Porque o rompimento de Moscou com Constantinopla é uma reação, obviamente, religiosa e canônica da Igreja Russa, mas também a perda, pela criação da Igreja Independente, a perda da influência cultural da Rússia sobre a Ucrânia.
portanto a perda de prestígio e um distanciamento cultural e político também da Ucrânia em relação à Rússia. Quer dizer, a Rússia estaria perdendo, e de fato perdeu, parte da esfera de influência sobre a Ucrânia e mais parte do mundo ortodoxo em função da independência da Igreja Ortodoxa em Kiev. Não vou entrar aqui em questão se o patriarca está trabalhando no sentido de apoiar a guerra na Rússia, porque tem muito analista falando esse tipo de coisa. Está havendo muita revolta de clérigos e até mesmo bispos da Igreja Ortodoxa Ucraniana do Patriarcado de Moscou na Ucrânia. Em torno de até 300 paróquias pararam de celebrar o nome do Kirill, paróquias russas na Ucrânia, né, porque mesmo com a igreja independente nesse país, os russos continuam lá porque simplesmente não aceitaram essa separação. Né? E fora também, os russos no estrangeiro também foram autorizados a não mencionar o nome do Kirill na celebração litúrgica, a chamada Divina Liturgia, que para nós equivale à missa, né, católica. E tem gente também pedindo já a saída do Kirill, da liderança do Patriarcado de Moscou. Eu não sei até que ponto o que ele está falando é um endosso e um apoio à guerra da Rússia na Ucrânia. Porque ele tem falado na Rússia deve proteger suas fronteiras sagradas, doou um ícone da Nossa Senhora, um ícone famoso, né, para um dos líderes, né, dos generais russos, enfim, tem todo um trabalho, mas que um trabalho que faz parte, em algum grau, do vínculo que as igrejas ortodoxas têm com seus estados de origem. Tanto é, por exemplo, que a própria igreja ucraniana teve origem por um pedido do parlamento ucraniano junto ao Patriarcado de Constantinopla em 2014. Quer dizer, 2018. Os estados são patrocinadores e promotores de suas igrejas. Então, assim, não vou entrar nessa questão que ela é muito complicada e não entendi muito bem ainda. Mas nós sabemos que a religião está vinculada, misturada à dinâmica geopolítica dessa guerra. Ademais, na Rússia, cristãos não têm a liberdade religiosa como tem de forma exclusiva a Igreja Ortodoxa Russa e outras 3 religiões ditas como tradicionais na Rússia. O Islã, o judaísmo e o budismo, cada um com um organismo oficial de representação junto ao Kremlin. Quer dizer, uma Ucrânia com leis russas significaria a supressão do Patriarcado de Kiev, da metropolia de Kiev, a limitação da liberdade religiosa de todos os demais grupos não listados, esses 4 grupos tradicionais da Rússia, e talvez até mesmo uma possível supressão dos greco-católicos, dado o histórico de defesa e de aberta crítica contra a invasão russa provida pelo Kremlin. E o próprio Sviatoslav e o Epifânio estão na lista de serem mortos pelos russos. Quer dizer, a Rússia está trabalhando ativamente para suprimir, não que seja uma intenção assim explícita, não, vamos acabar com a unidade cristã, não, mas ela está concretamente trabalhando para suprimir toda e qualquer possibilidade de unidade cristã, união cristã efetiva na Ucrânia, entre católicos e ortodoxos, pode ser o embrião de uma futura união universal da igreja do primeiro milênio. Ou seja, evidentemente, o Moscou está trabalhando contra os princípios da unidade cristã, do diálogo, da própria liberdade religiosa. Na região de Donbas, em 2014 foram assassinados 4 protestantes missionários pelo chamado batalhão ortodoxo russo, um batalhão que se nomeia ortodoxo e russo, né? Liderado, pelo menos na época, era liderado pelo Igor Strelkov, que é um dos principais, era o principal general russo na guerra, desde 2014, e um dos objetivos dele era justamente patrulhar a atividade religiosa não cristã ortodoxa, que não era do Patriarcado de Moscou, na região de Donbas. É isso que os ucranianos vão ter caso a Rússia tenha sucesso nessa guerra. A supressão física, inclusive, não só das igrejas, como até mesmo seja a morte ou a expulsão dos seus líderes. Isso é o fim de qualquer possibilidade de união na Ucrânia. Que, como eu falei, é o território que historicamente está nessa fronteira católica e ortodoxa. E que agora, finalmente, né, pela criação da Igreja
ucraniana, certo? Em Kiev, e com uma liderança efetiva e forte no lado grego-católico, pode efetivar no futuro próximo a união efetiva. Ou seja, nós precisamos pedir de forma especial que não só essa guerra acabe, mas como que Nossa Senhora de Fátima, que eu invoco aqui, proteja a Ucrânia, que seja ela, justamente ali, o berço dessa união que será, inclusive, raiz num futuro não muito distante, talvez, para a paz entre o mundo católico e ortodoxo. Então, essa separação entre católicos e ortodoxos, cujos efeitos assim muito assim de longo prazo e complexos levam à hostilidade política entre governos e estados, como está acontecendo agora, tem raízes muito profundas lá no cisma do Oriente. É certamente um dos fatores. Por quê? Porque uma divisão, um escândalo, é um pecado muito grave. E isso é uma maldição. Quer dizer, o mundo carrega historicamente a maldição da separação do cisma do Oriente e também da reforma protestante, além da pedra da fé geral que nós vemos hoje, que a gente vê no Ocidente, de forma muito clara. Então nós temos um problema de uma clivagem muito profunda, de uma hostilidade política e de uma perda generalizada na fé, que está levando o mundo a se engalfinhar num conflito cuja solução não é da dimensão política. Vença a Ucrânia, vença o mundo ocidental, vença a Rússia, o problema não vai se sanar. A paz não vai chegar. Por quê? Porque os homens perderam a crença em Jesus Cristo. E acreditam que as armas e tratados e ordens políticas, impérios como o Império Russo, que o Putin quer criar a ferro e fogo, ou o Império Ocidental, que os grupos, essas grandes corporações e organismos internacionais tentam impor ao mundo também, pela sedução e pela palavra doce da democracia e liberdades civis, isso não vai trazer paz para o mundo. Isso vai trazer mais confusão e mais sofrimento. E permitir que a Ucrânia seja o berço dessa união que, ao que parece, está para acontecer em breve. Né? O Santo Padre consagrou junto com os bispos do mundo inteiro a Rússia. Não é um evento mágico, mas é um suporte espiritual para um futuro de esperança. Nós temos que ter esperança nessa consagração, esperança nas orações, e pedir para Nossa Senhora, para Jesus, converter os homens que estão praticando esse morticínio e essa desgraça. E que, por outro lado, também trabalham para que as pessoas acreditem em poderes, em governos, em ideologias e não em Deus. Essa é a nossa luta, certo? Então, fiquemos em paz, rezemos pela paz na Ucrânia e pela unidade dos cristãos, rezemos, nós católicos vamos rezar também para os ortodoxos, para que se entendam, espero que eles rezem por nós. E logo, quem sabe, nós veremos os frutos bons disso, ok? Então, muito obrigado e até a próxima.